Pronto, já está gravando aí. Deixa eu voltar aqui para. Pronto, então, nós vimos que as funções da linguagem, né, ontem, cada autor, quando fala autor, fala assim, até se você mesmo for escrever algo ou falar algo, você vai usufruir de algum tipo dessas funções da linguagem, né? Seja para falar algo sobre você mesmo, para tentar convencer alguém a respeito de algo, para focar ali numa mensagem que você quer passar, na estética dessa mensagem, né? Uma função mais poética ou apenas para fazer um cumprimento a uma pessoa. Então, várias funções da linguagem são utilizadas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E agora nós vamos tratar a respeito de variação linguística, que é um tema também aí interessante, principalmente para quem é missionário, por exemplo, é uma boa estudar a respeito de variação linguística. E o que que é a variação linguística, né? Eu coloquei aqui uma definição que a língua é um instrumento vivo de comunicação. Devido a isso, ela se modifica ao longo do tempo, varia de acordo com região, idade, grau de escolaridade, até mesmo em contextos diferentes. Ou seja, a variação linguística nada mais é do que as diferentes formas da língua portuguesa se expressar. Alguém aqui dessa turma já foi para algum outro país de fala portuguesa também? Alguém aqui já foi fazer missão ou só conhecer mesmo? Ninguém? Por... Ainda não. Ainda não, né? Porque se você for para outro Professor, país, eu já fui no Ceará. olha, Justamente, eu já ia dizer isso, porque É outro país, é outro país. é uma língua portuguesa bem diferente, difícil de é entender. diferente, né? Eita, menino, mas nós temos que aprender mesmo. Se você for para outro país, eu estou utilizando esse outro país porque se você pegar Portugal, por exemplo, que fala português, você vai perceber que existem muitas diferenças do português falado em Portugal para o português falado aqui no Brasil, né? Isso é uma variação linguística. Mas se você for para outro lugar aqui dentro do nosso próprio país, você também vai encontrar variações linguísticas, né? A minha esposa, por exemplo, é de Manaus. Quando eu fui lá em Manaus, né, conheci, casei com ela, até hoje, de vez em quando ela fala alguma coisa que eu fico, o que é isso que você está dizendo aí, né? Porque a cultura é diferente, existem algumas expressões diferentes, né, que são utilizadas, que nós não utilizamos, então tem esse aspecto da variação linguística, e a língua vai se modificando também ao longo do tempo, né? A nossa língua portuguesa, ela já sofreu várias alterações. Se você pegar uma obra, por exemplo, de Machado de Assis, que é um escritor brasileiro, você vai perceber que existe ali algumas palavras, a linguagem é diferente da linguagem utilizada hoje, porque foi em outro século que ele escreveu, outro tempo que ele escreveu, então isso vai variar bastante, né? De acordo com vários aspectos, seja o tempo, seja a região, seja também a idade, né? Se você pegar um jovem, um adolescente, você vai perceber que a linguagem que ele vai utilizar também é bem diferente da linguagem que nós podemos utilizar, né? Grau de escolaridade também, ou seja, temos vários aspectos em relação à variação linguística, né? E os diferentes falares, eu coloquei aqui como os diferentes falares, né? Essas diferentes formas de se expressar, de se falar, devem ser considerados como variações, certo? E aqui eu coloquei, existe certo ou errado de acordo com o contexto comunicativo, certo? É claro que a gente não pode relativizar, tô procurando a palavrinha, relativizar essa questão de certo e errado, como às vezes algumas pessoas têm feito. Ah, não existe certo e errado. Algumas pessoas dizem isso. Não, existe sim certo e errado, mas vai depender do contexto comunicativo, certo? Porque se você está de repente apresentando, fazendo um discurso de formatura, por exemplo, vocês estão aí perto de se formar, vocês vão fazer um discurso lá de formatura, alguma pessoa vai ser escolhida para isso, né? Você vai fazer o discurso de formatura, então você tem que adequar o seu discurso de formatura àquela situação comunicativa. Se você utilizar de gírias ou outras expressões ali que não convém, vai ser errado. Mas em um outro contexto, no seu dia a dia, no seu cotidiano, você está falando com alguma outra pessoa, um amigo, você não precisa falar de uma maneira extremamente formal, né? Você pode falar de uma maneira mais coloquial e está tudo bem, não vai ser errado nesse contexto comunicativo.
Como se for importar ou salvar. Não entendi. O Edson? Não, fui aqui, pastor. Professor. Ah, tá bom. Bom, então vamos lá. Vamos olhar aqui a questão das diferentes variações linguísticas. Para começar, nós temos aí a variação histórica. A variação histórica ocorre com o desenvolvimento da história, como o próprio nome já diz, né? Tal como o português medieval e o atual. Coloquei a definição bem simples, bem básica, mas a gente pode utilizar como exemplo algumas versões da Bíblia, né? Existem algumas versões que são um pouco mais, uma linguagem um pouco mais rebuscada, né? Como, por exemplo, a Almeida Corrigida Fiel, ACF. Eu não sei se alguém aqui gosta de utilizar a ACF. Não sei se alguém já leu a ACF. Eu tava lendo ela ontem, e depois eu passei para a NVI. Pronto. A ACF, ela tem uma linguagem que é bem mais rebuscada, né? Teve um ano que eu já fiz a minha leitura bíblica na ACF, né? E é bem interessante, né? É legal porque você aprende ali você amplia seu vocabulário, vamos dizer assim, porque é uma linguagem um pouco mais antiga, né? Que não, muitas vezes não é utilizada hoje. Por exemplo, nós temos, na língua portuguesa, temos lá a terceira pessoa, a segunda pessoa do plural é vós, né? Mas nós não utilizamos tanto o vós, né? No nosso dia a dia, você não vai utilizar o vós. Inclusive, existe aí já, dentro dos gramáticos, né, dos linguistas, estudiosos dessa área aí do português, que querem retirar o vós, porque a gente não utiliza. Não utiliza. Está lá, mas a gente não utiliza. Certo? Então, tá caindo em desuso. E é normal que isso aconteça dentro da língua, né? Nós temos várias expressões que vão caindo em desuso, certo? Então, se você for ler essa versão, ela vai ter esse português um pouco mais histórico, certo? Um pouco mais arcaico, mas já foram feitas até atualizações nessa versão para tirar essas expressões que não são mais utilizadas, mas ainda assim é uma versão bem mais rebuscada do que a NVI, por exemplo, né? A gente só tem que ter um certo cuidado, porque algumas pessoas que são assim um pouco mais puristas, vamos colocar assim, existe um movimento aqui dentro do Brasil mesmo que Isso considera. mesmo, Bárbara. Como é que eu vou assistir? Vai descarregar, né? E Pois agora? não? Desliga o áudio, irmã. Aleluia. Isso é o menino trabalhando, a mulher está perguntando se faz recarga. Aleluia. Pronto. Desliga os microfones, deixa só o microfone do professor. É bom Professor, desligar, mas fique à vontade para ligar o microfone quando quiser falar, né? Não me deixe Eu falando ouvi mais algum nunca tentando mais. fazer uma pergunta aí, mas aí eu já vi aqueles cristãos que fala, tu não vai não, tu não vai não, aí na hora da oração, nós conosco, vós convosco. Eu digo, ele não fala assim, por que que ele está falando assim agora? Aham. Pois é, Ô, né? professor André, Oi. oi. falando com relação a versões de Bíblia, né, as mais rebuscadas e tal. Tá, vou sair. Nós temos uma nova versão agora, e eu vi algumas leituras e fiquei meio espantada, né, meio desconfiada, com relação àquela Bíblia, a mensagem. O que é que o senhor acha? Pronto. A Bíblia, a mensagem, ela não é bem uma tradução, certo? Ela é mais uma paráfrase. E a paráfrase é uma figura de linguagem. O que que é uma paráfrase? É você contar uma história, mas de uma maneira Hum, diferente, do seu próprio jeito, né? Você não vai alterar o conteúdo daquela mensagem, mas você vai contar de uma maneira um pouco diferente. Por exemplo, eu não sei se os irmãos aqui já ouviram daquele tem mais não. falar, não sei se os irmãos aqui já ouviram falar, mas existe uma Bíblia, né? Você pode até olhar no Instagram, que é chamada Bíblia de Taipa, que é uma Bíblia, meio que uma tradução, vou colocar assim entre aspas, uma tradução, feita para o pessoal sertanejo, né? Tem até alguns vídeos dele lendo assim alguns textos bíblicos nessa versão, Tem porque alguém me ligando. é uma linguagem que se aproxima da linguagem do povo sertanejo, certo? Então, mas não é uma tradução, não é uma tradução.
vamos colocar que é uma adaptação. Inclusive, quem Eu fez já vi, a já Bíblia, vi. já viu, né? É muito interessante e é A Bíblia em si, a Bíblia em si eu não vi, professor. Eu vi só, tem uns canais que usam Aham, ela também, sabe? Eu vi essas questões. Achei interessante também no caso da linguagem, sabe? isso. E a Bíblia, a mensagem, ela foi feita por um pai que queria explicar melhor a Bíblia para os seus filhos, né? Essa é a história do surgimento da Bíblia Mensagem. Então, por exemplo, você quer uma Bíblia assim, para você explicar um pouco melhor para crianças, é uma boa. Assim como a Bíblia Viva. A Bíblia Viva também tem essa mesma pegada, vamos dizer assim, né? Mas, na minha opinião, para ser uma Bíblia assim do seu dia a dia, do seu cotidiano, para sua leitura, não é uma Bíblia boa para isso, tá? É mais Entendi. assim. Além disso assim, fugir da interpretação, né, da Bíblia mesmo, porque você vê que é tem partes assim que eu fiquei, como assim? Bem diferente comparando a É, outras. é bem diferente, até porque nessa situação vai entrar também uma questão de interpretação. Como é que você interpreta o texto e aí você vai comunicar da maneira como você interpretou. Então, acaba que, às vezes, a Bíblia, a mensagem, pode ter uma interpretação diferente, né, de um texto e pode fugir ali daquela interpretação que nós podemos ter. Então, assim, tem que ter um certo cuidado no uso. É uma Bíblia boa, em alguns contextos, mas não para utilizar na pregação, por exemplo, né? Então tem que ter um certo cuidado com relação a isso. E aí eu estava até falando que alguns puristas, assim, aqui no Brasil, consideram que a ACF é a única versão que é fiel ao original, né? Não utilizam nenhum outro tipo de versão. Então a gente só tem que ter um certo cuidado com isso, né? Qual é a que você falou aí? A Almeida Corrigida Fiel, ACF, né? A sigla dela aí. A gente só tem que ter um certo cuidado com isso, né? Porque é uma Bíblia que ela não é porque ela tem uma linguagem mais rebuscada, mais culta, que ela vai ser mais próxima do original, certo? Não é por causa disso que ela vai ser mais próxima do original. Eu posso dizer a mesma coisa, mas de uma forma mais simples e ainda assim ser fiel aos originais, certo? Por isso que muitas vezes eu, particularmente, prefiro utilizar uma NVI no culto, do que utilizar uma ACF com uma linguagem mais rebuscada, que às vezes muitas pessoas nem sequer vão entender, né? Então a gente tem que ter um certo cuidado com isso. Um exemplo, professor, é Sim. dizer assim, desejo, ósculos santos a todos, ósculos santos. Eu Uhum, fui para o dicionário, o que é ósculos? uhum. Beijos, aí, né? Então, Exatamente. assim, eu acho assim que tudo bem, a gente tem que manter assim um padrão. É bom a gente crescer, né, literalmente, enfim, intelectualmente, mas eu acho que a Bíblia ela tem que ser compreendida e assim a gente precisa colocar um enigma não, porque, por exemplo, eu fui ler José de Alencar, eu passei vários minutos na primeira página tentando decifrar o que o homem estava dizendo. E eu acho que a Bíblia, ela, eu acho que, assim, facilita a vida da gente Olá! tra- traduzir de uma forma, eu não vou colocar Como professora, cotidiana, mesmo que mas falar um negócio aqui. isso é Mas eu, Francisco, é que eu está eu achei conversando no interessante fundão. essa questão da tradução, porque a minha primeira Bíblia, quando eu tinha 14 anos, eu não entendia nada. Também eu não era convertida ainda também, só que assim, a linguagem é muito estranha dela, é muito complicada. Aí com o tempo, né, eu fui entendendo sobre essa questão. Aí eu acho muito importante essa questão aí das linguagens para o entendimento. Isso, exatamente. Não eu volto aqui a repetir, não é porque a Bíblia ela tem uma linguagem mais culta, mais rebuscada, que ela vai ser mais próxima do original, tá? A gente hoje já tem aí linguagens mais acessíveis e que são próximas de originais, né? A gente só precisa ter cuidado com as paráfrases, como no caso da mensagem, né, que foi citado, Bíblia Viva, né, também, e até uma que eu não é bem uma paráfrase, mas eu acho mais ou menos, é a linguagem de hoje, né? Também é bom ter um certo cuidado, assim, porque já é meio que uma interpretação ali do texto bíblico, né?
Mas existem muitas outras versões, como a NVI, que é uma linguagem bem mais acessível e a gente E uma consegue. coisa que eu estou percebendo é que com o avanço da questão do estudo, os teólogos eles estão se preocupando mais em transmitir essa mensagem dentro da realidade do povo de Israel. Por quê? Porque a Bíblia foi escrita por eles, né? Foi por pessoas lá de Israel. Tem todo um costume, tem todo um ritual, uma tradição, existem muitas expressões idiomáticas, e assim, eu vejo essa preocupação deles de dizer assim, ó, o que ele quis dizer foi isso, por exemplo, como é aquela passagem que diz, e Deus se arrependeu, aí ele vai explicar Uhum. que a palavra no hebraico não significa arrependimento, mas é um tipo de compaixão, enfim. Então, assim, no português, você tenta buscar a transliteração o mais próximo daquilo que a gente possa compreender, mas que no final das contas a interpretação fica completamente errada, porque a palavra não está querendo dizer aquilo. E eu estou vendo os teólogos mais preocupados hoje com esse tipo de coisa, com essa tradução. Então vamos lá. Aqui nós temos outro tipo de variação que eu já expliquei mais ou menos como é que é, né? A variação geográfica, que ela está relacionada com o local em que é desenvolvida, né? Tal como as variações entre português do Brasil e de Portugal. Isso aqui nós chamamos de regionalismo. Dependendo do lugar para onde você vai, né? Você vai ter uma variação aí diferente. E isso aqui é muito importante para quem é missionário, quem tem esse chamado missionário de se estudar. Porque se você vai para um lugar diferente, é necessário que o missionário ele estude o lugar para onde ele está indo. Né? Não é somente você, eu vou ser missionário, vou para aquele lugar, você chega lá e começa a falar do mesmo jeito. Não é somente isso. O missionário, ele precisa de fato estudar o lugar para onde ele vai, para que ele consiga entender a cultura, para que ele consiga entender o jeito daquelas pessoas de viver, de falar, de se expressar, para que assim você consiga trazer uma mensagem que seja contextualizada, né? Você não vai mudar a mensagem, mas você vai contextualizar a mensagem para que se faça entender melhor para aquele povo e também até mesmo cuidado com certas expressões. Existe um caso, né, que eu não lembro agora exatamente qual foi o missionário, mas existe um missionário que foi, se eu não me engano, para os ribeirinhos, né, para aquelas comunidades ribeirinhas ali no Amazonas. E ao chegar lá, ele começou a entender um pouco mais da cultura daquele povo, mas teve uma expressão que ele falou, eu não lembro exatamente qual foi, mas foi algo como se fosse mais ou menos que é fresco, mas não com uma linguagem pejorativa. Não foi essa a intenção, mas de fresco, no caso, de frescor, né? Não de frescura, né? Foi algo mais ou menos assim que ele falou. Só que essa palavra, eu não lembro exatamente se foi isso, mas essa palavra, para eles, para aquela comunidade, ela tinha uma conotação bem negativa, né? Então aquilo fez com que ele tivesse um grande problema para se comunicar com aquele pessoal, né? Isso colocou uma barreira muito grande até que ele pudesse entender o que foi que aconteceu, para que ele pudesse contornar a situação, né? Então assim, a gente vê que essas expressões têm que ser usadas com certo cuidado, né? A gente precisa, de fato, conhecer as variações geográficas. Um outro exemplo bem prático, eu falei para vocês aqui que a minha esposa é de Manaus, né? Quando ela estava aqui, ela veio junto com um pastor amigo para fazer uma plantação de uma igreja aqui em Natal, né? E aí o pessoal de lá tem uma expressão que aqui para a gente é um pouco complicada, né? Eu não sei aí para vocês aí de Patos, mas eu acredito que sim também, mas eu vou utilizar aqui essa expressão mas não na linguagem, não na conotação que a gente tem aqui, mas tem uma expressão que eles utilizam lá que é chibata. Para a gente, essa expressão é bem ruim. Não sei para vocês aí de Patos, mas aqui é uma expressão que não é muito boa. Mas para eles lá, quer dizer que é algo bom, que é algo legal. Inclusive, tem um supermercado lá que é chamado O Chibatão. Para a gente, isso é algo assim que é bem negativo, né? Tem uma conotação até pejorativa. Para eles, não. É algo bom, algo legal, né? Algo legalzão, por exemplo. Então, quando chegaram aqui, aí uma menina lá falou, não sei o quê, e falou essa expressão. E aí as pessoas já olharam assim meio estranho para ela, né? Porque
a filha do pastor está falando, né, essa palavra, assim, né, já estranharam, eles, não, não fala essa palavra não, né, porque essa palavra aqui para a gente significa isso. Ela, ai meu Deus, eu não sabia, porque lá significa que é legal, que é bom, e não foi nesse sentido que ela quis utilizar, né, então a gente precisa de fato conhecer essas variações geográficas, né, porque por mais que seja o mesmo país, a mesma língua, a gente tem essas diferenças aí, a gente precisa ter esse cuidado na hora de utilizar essa expressão. Professor, eu Foi. descobri o que significava a expressão chibata no seminário. Eu também não sabia esse sentido pejorativo. Para mim, chibata era um tipo de chicote, Sim. Então, eu descobri também no seminário. Eu me expressei, eu disse, eita, menininha, ó o outro ali com uma chibata na mão, que no caso era um chicote. E aí todo Uhum. mundo ficou rindo e criticando, porque eram dois gregos que estavam fazendo tipo uma luta, Sim. eram gladiadores, e assim, a expressão não tinha realmente, ficou assim, muito feio, porque eu falei, ó, o outro ali com a chibata na mão, então, Aham. tá dois nu lutando, e outro com um cipó na mão, um chicote, aí quando eu falei chibata, todo mundo maldou, e foi quando eu descobri que chibata aqui na região, e olha que eu sou da região, viu? Uhum. Pois é, então a gente vai descobrindo aí algumas coisas, né? Então não é nem por maldade, né? É porque a gente precisa de fato conhecer assim bem a região onde a gente está, justamente para poder comunicar com mais clareza o evangelho, né? Então, imagina a gente estar lá fazendo uma pregação, a gente utiliza uma palavra como essa, é capaz de a gente perder o público por uma falta de conhecimento, não por maldade, mas por uma falta do nosso conhecimento dessas variações geográficas, né? Então a gente, Eu, pastor, sim, e às vezes, por conta do vício de linguagem, a pessoa acaba levando isso para o púlpito, né, para uma palestra, para um momento de reflexão, porque muitas vezes nós achamos normal na nossa conversa com os amigos, no trabalho, e aí é bem fácil de ser dessa palavra ser conduzida por conta do vício de linguagem até a esses momentos que não deve ser colocado. Um colega meu saiu daqui da Paraíba, foi para o Pernambuco, numa cidade aqui próximo. E aqui, qualquer coisa, assim, quando a gente quer falar para uma pessoa se retirar de um ambiente ou de alguma coisa, a pessoa fala, pode pegar o beco e sair. uhum, Pegue o beco e saia, né? E ele foi usar essa expressão lá, e lá tinha uma conotação totalmente diferente, que seria ambientes de mulheres prostitutas e tal, e ele teve um problemão na igreja muito sério por conta dessa palavra, que ele falou assim, olha, eu estou chegando aqui, vocês precisam entender a nossa forma, e quem não quiser, pegue o beco e saia. Então, ele teve um problema gravíssimo por conta dessa colocação. é, é complicado essa questão de variação geográfica, é bem complicado porque a gente nunca sabe assim, né? Mas geralmente essas questões de variações geográficas, elas vão ter problemas com algumas expressões que são mais gírias, né? Uma gíria que aqui tem algum significado bom, para outro lugar pode ter um significado totalmente negativo. Diferente de Portugal. Portugal, até mesmo palavras que para nós são bem estranhas, para eles não, para eles é comum e significa algo totalmente diferente, né? Então, assim, é por isso que é importante nós conhecermos de fato essas variações, caso, né, você não precisa, claro, estudar o português de Portugal aqui, porque caso eu vá, não. Mas se você for, você já vai sabendo de algumas expressões para que você não utilize expressões que sejam complicadas para ele, para a gente seja normal, ou vice-versa, né? Então, vamos lá, próxima variação, a variação social. Essa variação social, como o próprio nome aí já nos indica, é percebida segundo os grupos, né? Na sociedade, nós temos aí uma certa divisão, né, de grupos sociais, né? Como, por exemplo, um orador jurídico, um morador de rua,
utilizam expressões, utilizam linguagens totalmente diferentes. E aí, a cada uma dessas linguagens que são utilizadas nesses grupos específicos, nós chamamos socioletos. Como, por exemplo, eu coloquei aí três exemplos, jargões jurídicos. Eu não sei se alguém aqui é dessa área, né, mas temos aí algumas expressões: revelia, dolo, fungibilidade, estelionato, né? Não sei se vocês conhecem todas essas expressões, mas talvez as expressões aí que sejam mais conhecidas das pessoas, talvez seja estelionato e dolo, talvez, mas fungibilidade e revelia talvez não sejam palavras assim tão conhecidas de todos, mas são jargões jurídicos. Jargão, no caso, é uma expressão que é utilizada apenas ou majoritariamente nesses grupos aí de advogados, por exemplo, né? Aí nós temos linguagem entre surfistas, né? Alisar, batida, banco de areia, cavada, funkeiro. Eu coloquei aí bem aleatório para a gente entender essas variações sociais, né? Abalar, bolado, bombando, neve, passa, por aí vai. A gente tem vários outros tipos de socioletos. Inclusive, dentro dos grupos evangélicos, nós vamos ter socioletos também. Nós temos aí várias expressões que são utilizadas e entendidas apenas dentro dos grupos evangélicos, principalmente entre aqueles que são mais de igrejas pentecostais, por exemplo, né? Utilizam algumas expressões que são mais características dele. Nós não temos muito costume, por exemplo, de falar varão, varoa, né? Mas os grupos assim que são as igrejas mais pentecostais já tratam o outro como varão, né? Ou varoa, né? Ou utilizam algumas outras expressões que para nós não são tão comuns, para as outras pessoas, principalmente também Tem fora da igreja. o tição de fogo também, pastor. Tição de fogo, é? Então a gente tem aí várias expressões aí que são diferentes, né, desses grupos sociais. E essa variação social também é interessante, porque quando você se aproxima de um grupo como esse, você que quer evangelizar determinados grupos, é importante que você conheça também algumas dessas características desses grupos para que você consiga se aproximar um pouco mais dele. Porque, por exemplo, se você acha que tem um ministério ali a ser desenvolvido entre surfistas, você vai chegar entre um surfista e se você utilizar uma linguagem que é, vamos colocar assim, a norma culta da língua portuguesa, chegar falando para um surfista de maneira culta, muito provavelmente ele não vai querer dar ouvidos a você. Muito provavelmente, né? Então, se você chegar já falando assim com uma certa linguagem um pouco mais próxima da deles, já é mais fácil dele conseguir ouvir você, dar ouvidos para você, né? Por isso que essa importância de você conhecer, para que você consiga também comunicar o evangelho da melhor maneira, da melhor forma para esses grupos sociais. É claro que aqui a gente vai ter um certo cuidado também de não utilizar palavras ou expressões que sejam de fato pejorativas, né? Até porque a Bíblia é bem clara com relação a isso, que nós não podemos utilizar de expressões ou palavras que sejam torpes, né? Mas utilizar algumas outras expressões que sejam gírias, não há nenhum problema, né? Não sei como os irmãos pensam, mas na minha concepção não há nenhum problema você utilizar de gírias, desde que não sejam gírias de fato pejorativas, né? Houve um tempo que surgiu uma Bíblia aí chamada de Bíblia Freestyle. Não sei se os irmãos aqui já ouviram falar, Bíblia Freestyle. E essa Bíblia, ela foi escrita por um pastor, assim, que tem um ministério, assim, mais voltado para as pessoas, assim, né, para a galera, assim, do rock, desses movimentos, assim, skatista. E aí, ele foi trazendo uma paráfrase, né? Ele pegou o Evangelho, por exemplo, e aí foi traduzindo como se fosse um texto escrito na linguagem deles. Ele foi utilizando várias dessas expressões, assim, e eu achei bem interessante, né, para comunicar, mas houve um certo momento lá que, em um texto, ele utilizou um palavrão. E aí eu já disse, não, então isso aqui já passou aqui do limite do aceitável, né? Porque a gente pode, sim, se aproximar das pessoas utilizando algumas expressões, jargões, gírias que eles utilizam para a gente, né, ganhar aí aquele público, mas tem um limite, né? Tudo vai ter ali um limite, a gente tem que ter muito cuidado com esse limite, né? Tudo tranquilo até aqui?
Tudo. Tranquilo. E aí nós temos a variação situacional. O que é a variação situacional? Ocorre de acordo com o contexto, né? Eu até dei um exemplo logo no início, que é, você está falando com um amigo, você fala de uma determinada forma, mas você vai fazer um discurso de uma formatura, você vai falar de uma outra forma, certo? Então, situações formais exigem que você fale de uma maneira mais formal. E situações informais exigem, digamos assim, que você fale de uma maneira mais informal. Quando eu fazia o curso de letras na UFRN, eu tinha um amigo do curso que ele sempre queria, a todo instante, falar de uma maneira formal. E não apenas formal, mas também de uma maneira mais rebuscada, da maneira, às vezes, com palavras mais difíceis, né? O tempo todo ele queria falar dessa maneira. Até numa conversa, assim, normal, que a gente estava tendo, assim, tomando um café, ele estava querendo falar de maneira mais difícil. E isso acabava que tornava aquela conversa mais chata, porque você percebia que ele estava procurando palavras bonitas e eloquentes para poder se expressar. Então, tornava uma conversa assim mais chata, né? E assim, eu, por exemplo, estou aqui dando aula para vocês. Quando eu estou dando aula, é claro que eu vou procurar me adequar à norma culta da língua portuguesa. Eu vou falar de uma maneira mais formal com vocês. Mas quando eu estou falando aqui com a minha esposa, que eu desligo aqui a câmera, desligo aqui o microfone, vou falar com ela, eu não vou ficar falando de maneira formal em casa, com um amigo, não vou estar falando de maneira formal, mas quando eu também subo no púlpito para pregar, eu também busco falar de maneira formal. E aqui, só um esclarecimento. Falar de maneira formal, algumas pessoas acham que é falar de maneira difícil, mas não é. Vou dar um exemplo bem simples. Você está falando no seu cotidiano, na linguagem informal, você fala a gente vai. Mas aí como é que você fala isso de uma maneira formal? Nós vamos. É só isso, certo? Só isso. Já muda da linguagem informal ou coloquial para uma linguagem mais formal. Então, não precisa você falar de uma maneira difícil e de maneira rebuscada para ser formal. Basta que você, de fato, siga ali a norma culta da língua portuguesa, no caso, respeitando os plurais, né, respeitando ali as concordâncias, respeitando tudo isso. Um exemplo, né, deixa eu pegar aqui um livro. Vocês conseguem ver aqui esse livro, né? Pregação e Pregadores. Aqui tá meio falhando aqui a câmera. Vocês conhecem esse livro, Pregação e Pregadores, Martin Lloyd Jones? Alguém já ouviu falar? Já leu? Só ouvi falar, não li ainda não. Não, não conheço não. Pronto, esse livro aí, para quem é pregador, é um livro excelente. Recomendo aí que vocês comprem, que vocês leiam. Para quem tem esse ministério aí de pregação, é muito bom. Tem dois, eu acho. Coloca no grupo. Pronto. Tem alguns livros até que eu peguei aqui para mostrar para vocês depois. Tem, acho que, dois capítulos nesse livro, Pregação e Pregadores, em que o Martin Lloyd Jones, o autor, ele vai falar a respeito do uso da linguagem durante a pregação, né? E ele fala assim, que durante uma pregação, um pastor está ali falando para um doutor, né? Um médico, por exemplo, um doutor, um juiz até, mas ele também está falando para uma pessoa ali que é uma empregada doméstica, né? E ele coloca assim, esses níveis bem diferentes que estão ali no público dele, né? Um doutor e uma empregada doméstica, né? Níveis de escolaridade até mesmo diferentes, níveis sociais diferentes, que muitas vezes vão utilizar de uma linguagem diferente, mas todos ali são iguais dentro da igreja. E o que é que o pastor deve fazer? Muitas vezes, eu até conheço um pastor que é assim, né? Muitas vezes o pastor ele vai e prega de uma maneira extremamente formal e eloquente, utiliza palavras difíceis, né? Quem é ali doutor, quem é ali tem uma formação mais superior até às vezes, né? Vai entender com uma maior facilidade aquilo que ele está falando e vai até achar bom, vai gostar daquela pregação porque ele utilizou palavras difíceis que ele conhece. Mas aquelas outras pessoas que não têm a mesma formação, que não têm a mesma escolaridade, não têm o mesmo nível, elas não vão entender. Então, aí está o desafio do pastor de poder adequar a sua mensagem a todos os públicos, certo? A todos os públicos. E, às vezes, infelizmente, nós vivemos numa sociedade que julga muito
pela aparência, né? Então, se o pastor chegar e começar a falar errado no púlpito, né? As pessoas, muitas dessas pessoas que têm uma formação um pouco mais superior, elas não vão querer dar ouvidos a um pastor como esse, que fala extremamente errado. Daí a importância de nós conhecermos a língua portuguesa. A gente vai atingir apenas um público, certo? A gente vai atingir apenas um público. Então, é por isso que nós devemos saber como nos comunicar da melhor maneira para atingir todos os públicos. O pastor não deve atingir apenas um público. Vou falar bonito para atingir apenas um público específico. Não, vou falar errado para atingir apenas esse outro público aqui. Não. Eu tenho que falar de uma maneira que eu consiga me adequar a todos os públicos, né? E, claro, sempre me adequando a essa variação situacional. Se eu estou no púlpito, eu falo de uma determinada maneira. Mas se eu vou atender, vou fazer ali uma visita pastoral e chego numa família bem humilde, bem simples, eu não vou chegar lá falando a respeito de utilizar expressões que elas não vão entender, que elas não vão compreender. Claro que eu vou procurar ao máximo me adequar na minha linguagem ao que aquela família, ao que aquela pessoa vai entender, até mesmo em relação ao uso da teologia. Como nós aqui somos seminaristas, vocês são seminaristas, estão se formando, muitas vezes nós temos a tendência de pregar e utilizar algumas expressões teológicas que nós estamos estudando, né? A gente, então, eu estudei isso aqui em grego, vou trazer essa palavra aqui no grego, vou falar aqui o grego, que é para poder depois explicar o grego, e a gente fica empolgado com isso, né? Eu mesmo já cometi esse erro no início, de trazer algumas expressões, né, teológicas que eu entendia, mas que a maior parte do meu público não entendia. Então, aí você está falhando na sua mensagem, né? Porque o propósito da mensagem é torná-la conhecida para todas as pessoas. Mas quando você utiliza expressões que são difíceis, que apenas um determinado grupo conhece, você não atingiu o seu objetivo de comunicação, que foi aquilo que a gente já viu ontem, né? Então, nós temos que ter um certo cuidado com isso. Ok, até aqui? Alguma dúvida? Não? Pastor, só Sim. a título de informação, esse livro que o senhor indicou, né? Pregação e Pregadores, ele, para quem tem o Kindle, é gratuito, né? Eu acho que ele tá gratuito lá para quem tem o Kindle Unlimited, que é da editora Fiel. Geralmente eles colocam lá vários gratuitos. Pessoal, em relação aos intervalos, vamos lá. O pastor Arthur, né, eu conversei com ele, ele até me orientou a dar alguns intervalos aqui durante a nossa aula, justamente por conta de ser aula online, né? E nós estarmos aí expostos aí à tela, né? Então, para não ficarmos muito tempo expostos à tela, o que não é bom, a gente vai fazer aí 2 intervalos antes do almoço. Então, são 9 horas agora. Então, quando for mais ou menos 9h10, 9h15, a gente dá um primeiro intervalozinho ali de 10 minutos, é algo rápido, 10 minutos, 15 minutos, para você sair da tela. Não saia da tela e vai para o celular, não, viu? Sai da tela para descansar sua vista, vá beber uma água, vá ao banheiro, né? Você tira um pouco aí do foco da tela para sua mente relaxar um pouco, aí depois de 10 minutos a gente volta. Quando for mais ou menos 10h30, mais ou menos, a gente dá mais um intervalo, e aí a gente segue até 11h45, não é isso? A gente segue até 11h45 e dá um intervalo do almoço. Combinado? Ok. Combinado. Bom, então, vamos seguindo aqui, e aí daqui a pouco eu paro para dar esse intervalozinho. Pronto, nós chegamos aqui em figuras de linguagem. Eu acho que nós vamos passar aqui um bom tempo tratando a respeito dessas figuras, né, dependendo aí do decorrer do entendimento aí de vocês. Mas vamos lá, estudar as figuras de linguagem, gente, é muito importante nas escrituras, justamente porque a Bíblia está repleta delas. Nós temos várias figuras de linguagem sendo utilizadas nas escrituras.
E se nós não interpretarmos essas figuras de maneira correta, vamos fazer uma interpretação totalmente equivocada. Aninha, você quer falar alguma coisa? Não, não. Desculpa, tá? Que eu não percebi que tinha ligado aqui. Ah, tá bom. Olha só, Aninha e Francisca estão com os microfones abertos. Eu acho que alguém tem. É que a feira livre é aqui de frente, por isso que eu tô desligando, não tô assim muito falando. eu tenho aqui um outro livro para indicar, que é o Guia Básico para a Interpretação da Bíblia. Tá falhando aí a imagem um pouco, né? Mas é um livro pequeno, da CPAD, e ele é bem interessante porque não é um livro de português, é um livro de hermenêutica. Acho que vocês já pagaram essa disciplina, né? Pelo menos a maioria que já está concluindo aí, já pagaram a disciplina de hermenêutica. Então, é um livro de hermenêutica, de interpretação bíblica, mas que ele também vai tratar um pouco a respeito desses conceitos que nós estudamos na língua portuguesa, como algumas figuras de linguagem, não tem todas, mas tem algumas lá, principalmente voltada para essa questão da interpretação, como é que nós interpretamos essas figuras, como é que nós interpretamos determinados gêneros textuais, porque a Bíblia é um livro que é rico, muito rico, assim, na questão dos gêneros literários. A Bíblia, inclusive, ela não é organizada em ordem cronológica, ela é organizada em ordem de gêneros literários. Então, nós vamos ter, por exemplo, livros históricos. Os livros históricos nós interpretamos de uma determinada maneira. Já os livros poéticos, nós não interpretamos da mesma forma dos livros históricos. Aí nós vamos para os livros proféticos. Também nós não interpretamos sempre da mesma maneira, né? Porque dentro dos livros proféticos, nós podemos ter aí algumas partes que misturam aí uma narrativa, uma história, mas nós também vamos ter algumas partes mais poéticas, as profecias, né? Então, nós temos que interpretar cada livro, cada gênero, de acordo com o seu contexto de escrita, né? Se você for pegar as cartas de Paulo, por exemplo, você vai interpretar de uma maneira. Se você for pegar Atos, você vai interpretar de uma maneira um pouco diferente, né? Como eu falei ontem, né? O livro de Atos, ele não é normativo, ele é descritivo, é diferente, né? Já as cartas, elas não são descritivas, elas são normativas. É diferente, né? De você interpretar cada gênero. Esse livro que o senhor falou é guia fácil ou guia básico? Guia básico para a interpretação da Bíblia. Ele é de quem? É Robert Stein, é da CPAD, a editora. Ah, entendi. Obrigado. Você vai colocar também no grupo, pastor? Posso colocar sim, vou indicar lá alguns desses livros que eu estou colocando. Ok, obrigado. Então, essas figuras de linguagem, o que são figuras de linguagem? Tem a definição aqui, são recursos estilísticos para dar maior expressividade à linguagem. Elas apresentam um sentido que ultrapassa a linguagem comum, literal ou denotativa. Ou seja, figuras de linguagem é a linguagem que nós chamamos de conotativa, né? E que é diferente da linguagem denotativa. A linguagem denotativa é a linguagem literal, e a linguagem conotativa é uma linguagem que nós chamamos de linguagem figurada, ou seja, nós estamos utilizando a figura de linguagem. Eu coloquei 2 exemplos aqui. Então, vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Então, essa expressão aqui que Jesus utilizou em Mateus 24:2, pedra sobre pedra, ele quis literalmente dizer pedra, porque ele está falando ali sobre a estrutura do templo, né, que vai ser destruída, e foi de fato destruída ali na invasão, né, de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Então, o templo foi destruído, de fato não ficou ali pedra sobre pedra. Ele está falando de uma maneira literal. Agora, quando você vai para Ezequiel, que é um livro profético, ele diz assim, ó, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. E aí você pensa, ué, mas nós não já tínhamos um coração de carne? Será que antes nós tínhamos um coração de pedra? E aí foi necessário fazer uma cirurgia para fazer esse transplante desse coração? Não, não é isso. É claro, né? Fica óbvio que não é uma linguagem literal aqui.
Fica bem claro nesse texto. Aqui nós temos pedra sendo utilizado em outro sentido, no sentido metafórico, né? Uma figura de linguagem Outro sendo exemplo, utilizada aí. professor, é quando Jesus diz, destrua esse templo e eu restaurarei em 3 dias. E aí o próprio autor do texto diz, mas ele não estava se referindo ao prédio, ele estava se referindo ao próprio corpo que seria ressuscitado. O próprio autor explica. Isso, exatamente. Inclusive, é uma das formas de nós identificarmos uma figura de linguagem, né? Eu vou explicar já já isso aqui para vocês. Uma das formas de nós identificarmos, antes de passar aqui, é justamente essa, porque no próprio texto, muitas vezes, o próprio autor vai trazer uma explicação, né? Ó, isso aqui, ele não vai dizer isso aqui é uma figura de linguagem, mas ele vai trazer uma explicação sobre aquilo que foi dito anteriormente. Ou nós identificamos uma figura de linguagem quando algo é muito absurdo, como esse de Ezequiel 36. Se você for interpretar literalmente isso aqui, vai dar um problema, né? Não tenho como interpretar literalmente. Não é possível interpretar literalmente Ezequiel 36, 26, certo? Então, nós entendemos que, de fato, é uma figura de linguagem justamente por conta disso, da impossibilidade de se interpretar literalmente. E aí nós temos vários grupos de figuras de linguagem. Nós temos figuras de som, figuras de sintaxe, né, que nós também chamamos de figuras de construção, figuras de semântica, que está relacionada ao significado, e nós vamos ver cada uma delas, né? Mas antes de nós começarmos a ver, como já são 9h10 aqui, dá um intervalozinho de 10 minutos, aí 9h20, nós retomamos a nossa aula aqui, e nós continuamos esse assunto, tá bom? 10 minutinhos para não demorarmos tanto, a gente retorna já já.